Boa noite. Então, a aula de hoje vai ser sobre metrô, tá? Metrô. Vamos lá. No metrô. 지하철. 지하철. 지하. A palavra 지하 significa subsolo, tá? E 철 é metal. Então, quando a gente fala 지하철, significa metrô, tá? 에서 é uma partícula de local, tá? 지하철에서 é no metrô, tá bom? 지하철에서, 지하철에서. Vocabulários. Então, vamos aprender vários vocabulários relacionados com o metrô, tá? 어휘, 어휘, 어휘. 어휘, 어휘. 지하철 significa metrô. 지하철, 지하철. Mas a gente pode também usar a palavra 전철, 전철, 지하철 ou 전철. Para a gente ligar, a gente pode também aprender outra palavra. Eu dei aula de alfabetização na semana passada, né? Muita gente acompanhou. 기차, 기차, 기차 é trem. 지하철, 지하철, metrô. A palavra 역, 역, com 기역 받침, significa estação, estação de metrô, estação de algum lugar. Não é estação de clima não, tá bom? Então, 지하철역, 지하철역, 지하철역 significa estação de metrô. Estação de metrô, 지하철역, 지하철역. Lá na Coreia, existem 9 linhas. 9 linhas só em Seul, tá? São 9 linhas. Então, a gente usa o número 1, número 2, número 3 para dizer linha 1, linha 2, assim, tá? Então, a gente vai falar 1호선, 2호선, 3호선, assim por diante, até 9. Além de 9 linhas, existem outras linhas que ligam outras cidades, cidades metropolitanas. Gente, então, se é número 1 até número 9, qual é a linha mais antiga? Qual é a linha mais antiga? É o número 1, tá? Número 1. Então, foi construída primeiro a linha de metrô número 1, depois linha 2, depois linha 3, e aí foi assim crescendo. E agora é um emaranhado de linhas de metrô, tá bom? Então, a linha 1 e 2 ainda passa por cima, tá? Agora, outras linhas mais novas passam por baixo, totalmente no subsolo. Mas a linha 1 e 2 ainda passa por cima, tá bom? Então, em algumas estações, a gente pode pegar em cima. Então, não é subterrâneo. Tudo bem? E outra característica da linha de metrô. Geralmente, o nome da estação é o nome do bairro ou o nome de algum lugar específico, um lugar importante daquele bairro. Por exemplo, se for Gangnam, Gangnam é o nome do bairro, né? Então, vai ser Gangnam역, Gangnam역, né? Gangnam, todo mundo já ouviu falar, né? Da música Psy, né? Gangnam Style. Então, Gangnam é um bairro nobre da Coreia, tá bom? É um bairro nobre e o nome da estação é Gangnam, Gangnam역, Gangnam역, assim. E aí o nome do passageiro, né? A palavra passageiro, a gente viu, né? Lá na aula de avião e do aeroporto, né? 승객, 승객. A gente viu também 여객. Na aula passada eu ensinei a palavra 여객. Por que 여객 e 승객 é diferente? 여객 de dizer que é um passageiro de viagem.
Agora aqui é um passageiro um pouco mais curtinho, de viagens não tão longas, tá bom? 승객. Aí essa vogal, muita gente tem dificuldade de pronunciar, né? Então, para a gente pronunciar a vogal dá um sorriso, tá? Assim, dá um sorriso. 승객, 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 passageiro. Ah, isso é muito importante. A placa de sinalização, gente. A placa de sinalização é 표지판. 표지판. O pessoal do Instagram também está acompanhando? 표지판. 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 표지판 significa placa de sinalização. Aí, que tipo de sinalização a gente pode encontrar? Ah, saída, entrada, é o nome da estação, né? A próxima estação, essas coisas, né? A gente encontra várias placas. E qual é a característica da estação de metrô da Coreia? Que as placas estão escritas em 3 línguas, tá bom? Em todas as estações de metrô da Coreia estão escritas em 3 línguas, tá bom? Hangul, Hangul, coreano. Então, não é 한국어. 한국어 é língua coreana, é o que a gente fala. O que está escrito é Hangul, tá? A letra coreana, tá? Hangul. Hangul. E o que está escrito em chinês, tá? A letra chinesa é Hanja. Hanja. E o que está escrito em inglês é 영어. 영어. Então, todas as placas de sinalização da linha de metrô estão em 3 línguas, tá? Hangul, Hanja e 영어. Tá bom? Qual é o horário de funcionamento dessas estações de metrô, né? O metrô funciona de que horas até que horas? A gente pode... será? Que horas? Começa a partir de 5 horas da manhã e vai até meia-noite, tá bom? E não para. Então, de 5 horas da manhã até meia-noite. 지하철 노선도. 지하철 노선도. 지하철 노선도. 지하철 노선도. 지하철 significa metrô, tá? E 노선도 é o mapa, tá? Eu contei agora, né? Isso, 5 horas da manhã. Eu contei agora que são quantas linhas em Seul, né? Porque em outras cidades metropolitanas também tem linhas de metrô, né? Em Busan também tem linha de metrô. Então, não é somente em Seul, em outras cidades também tem linha de metrô. Só que a minha aula eu montei com as linhas de metrô da Coreia do Sul, do Seul, tá bom? Então, são 9 linhas, tá? 9 linhas de metrô. Então, você precisa saber, né, para se localizar, precisa ver onde está tal estação, qual estação fica perto de tal. Então, você precisa sempre andar com o mapa, né? Antigamente, as pessoas carregavam o mapa e lá na estação de metrô tem os mapas, né, das linhas de metrô. Mas hoje em dia tem aplicativos, é só você baixar o aplicativo e aí você coloca assim, ó, eu quero ir de A até B, e aí você coloca e aí ele vai te dar qual é o melhor caminho e qual é a linha mais próxima de tal, ele dá até o número de porta que você tem que descer, tá? E aí isso facilita bastante para você até mesmo fazer aquela conexão, né, de troca de metrô. Tá bom? Então, aproveite, baixe o aplicativo. Existem vários aplicativos, né? Tem o aplicativo oficial, né, do mapa da estação de metrô.
Mas também tem de Kakao, tem de Naver, tem vários. E aí vocês podem baixar, tá bom? E é importante, né, pra gente não se perder. 승차권, 승차권, 승차권. Então, gente, o ingresso para pegar o metrô é um pouco diferente do Brasil, tá? Então, lá trabalha com, na verdade, 3. Eu coloquei aqui 2 tipos, mas eu vou falar 3, tá? Primeiro é aquele que você paga uma vez para usar só uma vez, tá? E o segundo é o cartão de transporte, que é chamado T-Money. Já eu vou mostrar. E o terceiro é o cartão de débito da Coreia, não pode ser internacional, tem que ser aquele que é emitido da Coreia, ou cartão de crédito, né? E aí você pode utilizar essas formas, tá? E uma coisa engraçada eu coloquei aqui, né? Então, onde a gente adquire isso? Né? Onde é que a gente compra o ingresso? Não tem pessoas vendendo, você tem que comprar da máquina, tá? E aí chama-se 승차권 판매기. 승차권 판매기. 승차권 판매기. É uma palavra um pouco difícil de pronunciar, eu sei. 승차권 판매기. 승차권 판매기. E aí é uma máquina que está localizada em todas as estações, tá bom? Em todas as estações. E aí existem esses 2 tipos, né? T-Money e 일회용 교통카드, tá? O que significa isso, 선생님? Né? Vamos ver. T-Money são os cartões de transporte que a gente pode comprar nas lojas de conveniência. Em qualquer loja de conveniência, você pode comprar o T-Money, né, um cartão, é como se fosse um cartão de débito, mas é um cartão de transporte. E aí você carrega, é como se fosse um pré-pago, tá? E aí você carrega, e aí você pode usar também como um cartão de débito pré-pago. E aí você pode comprar coisas nas lojas de conveniência, tá bom? E essa outra forma é 일회용. 일회용 significa uma única vez, descartável, tá? Não é bem descartável, vou explicar isso. 일회용, 일회용 uma vez, tá? 교통카드, 일회용, 교통카드, 교통 transporte, 카드 significa cartão. E aí, naquela máquina que eu falei, você pode comprar somente essa forma, né, do cartão de transporte, que você pode usar só uma vez, tá? Então, aí na hora de comprar, aí você tem que colocar, eu vou sair daqui, eu vou de A até B, então ele vai calcular o valor que você vai gastar. Professora, 선생님, não é um valor fixo para toda a linha? Não. Existe um valor de uma linha para outra e se passar disso, você paga um pouco mais, tá? Então, é usado só uma vez. E aí eu coloquei aqui o valor, tá? O valor de tarifa de metrô da Coreia, tá? Então, eu coloquei aqui 2 valores. Esse é o valor de adulto, tá? Adulto. 일반인 é adulto, tá? 지하철 significa metrô, né? Eu expliquei até agora, né? 요금, 지하철 요금, 요금 é tarifa. 1250원 e o outro é 1350원, tá? 1250원. 1250원, 1350원. 선생님, por que um é mais caro? Então, a gente lá na Coreia, eles incentivam que as pessoas utilizem o T-Money, né? Aquele cartão que você compra nas conveniências. Então, lá, se você comprar por ele, você paga um pouquinho mais barato na tarifa de metrô, tá?
E aquele que é pago de uma vez, você paga mais caro, né? Aí eu coloquei o valor mais ou menos, quanto é que fica? Mais ou menos R$6, tá? Por causa da alta de dólar, ficou um pouco caro, né? R$6. E aí, para quem compra, né, aquele ingresso de metrô descartável de uma vez só pela máquina, você ainda tem que pagar, deixar a moedinha de 500 won, tá? Você tem que deixar um depósito lá na máquina, tá? Um depósito de garantia que é mais ou menos R$2,50 lá na máquina. Então você compra, né, o cartão, e aí deixa lá a moedinha de 500 won, que dá mais ou menos R$2,50, e aí você chega na estação do destino, na hora de sair, você pega aquele cartão e ainda deposita, né, lá na máquina. E quando você deposita, eles devolvem a moedinha, tá? Então, o 보증금 significa o depósito, o dinheiro em garantia. Vamos ver então. 환승 significa conexão. Sabe aquela troca de um metrô para outro? Tá? Isso é 환승, tá? Lá na aula de aeroporto, eu falei também essa palavra, 환승. Então, era troca de avião. Aqui nessa aula seria a troca de metrô, tá? A troca de metrô, de uma linha para outra, tá bom? E igual aqui no Brasil, né? Se você troca de um metrô para outro metrô, não paga nada. E tem também aquela ligação, né? Integração, a gente chama integração. Por exemplo, eu vou de uma cidade para outra, né? De um bairro para outro, aí eu preciso pegar o ônibus e o metrô. Então, o ônibus também você paga com aquele timoni que eu falei, tá? Tudo bem? Então, você compra aquele timoni, paga uma vez, só que você tem que descer do ônibus, já tem que pegar o metrô dentro de alguns minutos, não pode ficar muito tempo. Então, é como se fosse uma integração, tá? E aí não paga a mais por essa integração, tá? Já está incluso. Essas palavras também eu ensinei na aula passada, que eu acho que é muito importante, tá? Que é a entrada, a porta de entrada, 입구, a porta de saída, 출구, ou a entrada e a saída, mesma coisa, né? Então, 출입구, tá bom? Por que isso é importante, né? 입구 é a entrada, tá? 출구, saída. Mas lá na Coreia, nas estações de metrô, existem muitas saídas, muitas. Então, se você sair por exemplo, número 1, você vai sair para um bairro. E aí, número 2, por exemplo, é no outro bairro, atravessando a avenida. Aí, a saída 3 é do outro lado. Então, quando a gente pegar o metrô e aí você vai querer ir em algum lugar, você precisa saber o número da saída, tá? O número da saída, se é saída número 1, se é saída número 2, se é saída número 3. Muito importante, tá? Então, 1번 출구, aí vai para um lugar. 2번 출구, vai para outro lugar, tá? Então, precisa saber qual é a saída, tá? Então, 1번. Então, tem que saber o número, né, gente? Número é importante. Número de sino coreano e o nativo, pelo menos de 1 a 100, tem que saber, tá? E aí, tá lá escrito número, saída número 1, saída número 2, saída número 3. E aí, você tem que saber qual é a saída. 대화. 대화 é diálogo, tá? 대화, diálogo. 대화. Aí coloquei aqui um diálogo bem curtinho, tá? 명동. 명동. 명동 é o bairro, é um dos bairros mais badalados e antigo da Coreia, tá? Fica bem no centro, né? E é um centro bem antigo. Lá tem uma catedral bem antiga, Catedral de Myeongdong, né? É um lugar muito bonito para vocês visitarem, né?
Tem também muitas lojas para vocês passearem, né? Tem shopping, tem também coisas para comer. Então, acredito que depois que passarem essa época da pandemia, né? Seria um bom lugar para vocês passearem, tá? Myeongdong, Myeongdong. E aí eu quero ir para Myeongdong. Como é que eu faço? Né? Como é que eu faço para chegar lá em Myeongdong? 명동에 어떻게 가요? 명동에 어떻게 가요? Como posso ir a Myeongdong? 명동에 어떻게 가요? 명동에 어떻게 가요? E aí eu tô lá na estação. Aí a pessoa vai dizer: pegue a linha 4, tá? pegue a linha 4. 지하철 4호선을 타세요. 지하철 4호선. 지하철 4호선을 타세요. 지하철 4호선을 타세요. tá? 지하철 4호선. Então, eu falei de 1 a 9, né? 1호선, 2호선, 3호선, 4호선, 5호선, 6호선, 7호선, 8호선, 9호선. Assim, a gente coloca a palavra 호선, tá? 호 de número, 선 de linha, tá? 1호, 2호, desculpa. 1호, 2호, 3호, 4호. 4호선. tá? 4호선. pegue a linha 4, tá? 지하철 4호선을 타세요, tá bom? E essas linhas estão identificadas também pelas cores, tá? Mas aí dá uma confusão, eu prefiro pelo número. Aqui, eu quero ir agora para o bairro Hongdae. Hongdae. Hongdae é um bairro de jovens, tá? Então vale a pena vocês um dia, quando forem para a Coreia, ir para Hongdae, porque Hongdae é um bairro jovem, é um bairro de artistas, é um bairro que vocês podem ver alguns artistas, algumas bandas, né? Tocando na rua, né? Pessoas desenhando na rua, muitas cafeterias, boates, né? Tem lojinhas de compra, então muito interessante. Então, um dia vão visitar Hongdae. Hongdae, 선생님, professora, o que significa Hongdae? Por quê? Hongdae, na verdade, é o nome de uma universidade, tá? Hongik University, tá? Hongik University. Essa universidade, ela é muito famosa por disciplinas, não é disciplina, é sobre cursos, né? Curso de graduação de arte, tá? De música, de arte, desenhos. Então, é um bairro que se desenvolveu por causa dessa universidade, tá? Então, por causa disso, se tornou um bairro de jovens. E, nossa, é um bairro muito legal, né? Toda vez que eu ia para a Coreia, eu ia passar nesse bairro e é muito movimentado, muita gente cantando na rua também, aí você pode assistir, ou às vezes algum cantor, algum artista famoso está lá passando, bem interessante. E aí, qual linha a gente pode pegar, hein? Qual linha? Linha 2, tá? A linha 2. E o nome da estação de metrô é Hongdae Ibguyok. Então, aqui é junção, por exemplo. Hongdae é o nome da universidade, tá? Hongdae Ibgu. Ibgu. O que significa Ibgu? Acabei de falar, gente. Ibgu significa entrada. Tá? Entrada. Hongdae Ibgu. Ibgu é entrada. Então, é entrada da universidade. Tá bom? Yok é estação. Então, estação da entrada de Universidade Hongdae. Tá? Hongik University.
tá? 홍대에 어떻게 가요? 홍대에 어떻게 가요? Como é que vai para Hongdae? Eu quero ir lá para Hongdae. Como é que eu vou? Pegue a linha 2. Então, para você ir lá para Hongdae, pega a linha de metrô 2, tá? 지하철 2호선을 타세요. 지하철 2호선을 타세요. 지하철 2호선, 1호, 2호선. 그리고 이 홍대 입구역에서 내리세요. O verbo nerida significa descer, tá? Então, pegue, 타다. né? Aqui, ó, o metrô, tá? Pegar, tá? 타요. E aí, para descer, 내리다. 타다, 내리다. 타다, 내리다. Tudo bem? Então, eu vou pegar o metrô. E aí, eu vou descer na estação 홍대 입구역. 지하철 2호선을 타세요. 그리고 홍대 입구역에서 내리세요. Tomando cuidado para saber em qual número você vai sair. Como eu falei, né? Tem que saber o número da saída, porque tem um monte de saída. Tem número 1, número 2, número 3, número 4. Aí você precisa saber para qual lugar você vai descer, tá bom? Então é isso a aula de hoje. Obrigada. 감사합니다. Tchau, tchau. Beijo. 안녕히 계세요.